tudo bem? Voltamos. Deu um probleminha aí, mas a Mari já ajeitou e a gente voltou. Eu vou recomeçar a leitura do Evangelho, tá bom? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisso, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai descrever aqui a filha daquele chefe, né, que morreu e ele foi até Jesus, pedindo que Jesus fosse lá. Jesus foi. E também o Evangelho traz aquele relato da mulher que tinha aquele sangramento e tal, e tocou em Jesus e ficou curada. O que é que a gente pode rapidamente aqui extrair desse Evangelho de hoje? Como é que a gente pode refletir sobre ele? Veja, quando Jesus chegou lá, a menina estava morta. E o que é que a gente pode refletir na nossa vida? O que é que nos mata? O que é que nos mata? O pecado. Amaro respondeu aqui. Ele está certo. São Paulo vai falar lá em Romanos: o salário do pecado é a morte, a condenação, como ele disse. Então, Jesus, ele que pode nos ressuscitar, ele que pode nos tirar dessa situação de morte. Qual é a sua morte? Qual é o seu pecado? O que é que você traz dentro de você que lhe deixa numa condição de morto? O que é que você traz para dentro de você que lhe deixa com uma pessoa defunta? O que é que você esconde aí no seu interior, que você tem aí no seu coração, que é um pecado que está lhe matando? Então, Jesus, ele vem trazer a ressurreição para você. Ele vem te tirar dessa vida de morte. Veja, o Evangelho vai descrever também essa moça. Ela chegou perto de Jesus e a fé dela foi: se ao menos eu tocar nas vestes dele, ficarei curada. Então, esse evangelho, tem outros evangelistas que descrevem, né? Não está aqui em Mateus essa parte, mas outros evangelistas dizem que uma força saiu de Jesus quando essa mulher tocou Jesus. Se a gente for fazer uma leitura mais específica, a gente pode fazer essa reflexão. Veja, olhando nossa situação de morte, olhando nossa situação de doença, no caso dessa mulher, nossa, de doença, de morte, o que é que a gente pode fazer? A gente vai buscar a Jesus, sabendo que ele pode nos tirar dessa vida de morte, de doença. E quais são os meios que Jesus pode usar para nos tirar disso? Ele deixou a igreja. Então, a igreja tem essas ferramentas que são os sacramentos. Os sacramentos nada mais são do que sinais visíveis da graça de Deus. Então, quando o Evangelho descreve que uma força saiu de Jesus ao ele ser tocado por aquela mulher, a gente pode interpretar essa força
que sai de Cristo, como os sacramentos da igreja. Então, a gente tem disponível para nós, como cristãos católicos, os sacramentos da igreja. E hoje eu quero refletir um pouquinho o sacramento da confissão, onde, através do nosso arrependimento, das nossas faltas, que nos matam, que nos deixam numa vida que Deus não quer para a gente, é uma vida indigna. Então, pelas nossas faltas, nós estamos vivendo uma vida de morte, pelo nosso egoísmo, pelo adultério, pelo roubo, por não cumprir as nossas coisas como devemos cumprir, por não agir corretamente. Então isso vai matando o teu espírito, vai matando a tua vida. Então nós podemos ter esse auxílio dos sacramentos. Então, através da confissão, nós temos as nossas faltas perdoadas. Nós recebemos a força de Deus para não retomar mais aquela falta, aquele pecado. E isso nós precisamos ter um ato de fé nisso tudo. Nos aproximar com humildade, com sinceridade, com arrependimento e acreditando que Deus pode intervir em nós, que Deus pode intervir, que Deus pode nos tirar dessa situação de morte, dessa situação de doença, e que Ele pode nos ressuscitar. Como ressuscitou aquela menina, Ele pode nos curar e nos dar vida nova, como deu aquela moça que sangrava há tantos anos. Vamos fazer este ato de fé, como fez a mulher do Evangelho. Vamos apenas tocar no manto de Cristo. Vamos buscar os sacramentos que Deus deixou para a gente. E hoje, principalmente, quero falar do sacramento da confissão. Principalmente o sacramento da confissão. Vamos tirar de Jesus as forças necessárias para poder seguir e poder viver uma vida conforme a graça de Deus, uma vida que Deus quer para a gente. Deus não quer que a gente viva uma vida indigna, uma vida de morte. Ele quer coisas boas para a gente. Então, para isso, Ele dá a sua graça, Ele se dá a conhecer, Ele se revela para nós, Ele deixa à nossa disposição os sacramentos. Então, vamos buscar e vamos fazer esse ato de fé, de crer que Ele pode nos ressuscitar, que Ele pode nos transformar. Amém? Amém. Então, vamos pedir, Jesus, nos ressuscite hoje. Amém? Amém. Quer cantar uma música de ressurreição? Não estou lembrando, não. Quem é aquela, né? Quem tocou, Quem me tocou, alguém me tocou, senti uma força saía de mim. Quem me tocou, fui eu, a mulher que sofria, nada mais valia. 20 anos a fio, eu gastei meu penar. Fui eu que fui me aproximando, por detrás me curvando, coração apertando, pela lei, pela fé. Quem me tocou, alguém me tocou, senti uma força saía de mim. Quem me tocou. Então, veja, essa música tão bonita, né? Deus se faz tão próximo da gente. Deus é tão bom que é tão pertinho da gente que a gente pode tocar nele. E ele se deixa, ele se permite, ele se deixa ser tocado. Então vamos correr para os braços de Deus, vamos se jogar em Deus e vamos tocar nesse Senhor maravilhoso e lindo que está a todo tempo se dando por nós. Amém? Amém. Eu queria encerrar um pouquinho com a reflexão do catecismo. Lembra que semana passada eu falei sobre o catecismo? Então a gente vai começar falando um pouquinho aqui. Então vamos para o número 1 do catecismo. Se você quiser pegar o seu catecismo aí em casa, que eu sei, né? Vocês aí, tudo tem catecismo. Então vamos lá. Catecismo, o título 1 diz assim: a vida do homem, conhecer e amar a Deus. Vamos
pegar essa aqui, conhecer. Conhecer a Deus. Já pararam para se perguntar quem é Deus? Quem é Deus? Pode responder. Vai, vamos lá. Quem é Deus? Quem é Deus, Marcelo? Deus. A gente, primeiramente, a gente diz que é tudo, né? Uhum. É tudo. Mas é a essência, é o Criador de todas as coisas, né? Ele anda aí. É Deus. Quando a gente fala em Deus, a gente sempre vai chegar nessa conclusão. É o Criador de todas as coisas, é nosso Pai, Deus é grandioso. Veja, Deus é isso tudo. A gente sabe. Por quê? Porque a gente olha para as coisas criadas, vê a beleza disso tudo e só pode chegar à conclusão que alguém maior que nós criou isso. E a gente consegue entender. De todas as coisas que existem, tiveram origem em alguma coisa maior, alguma coisa, né? Então, Deus, ok. Até aí a gente consegue chegar com o nosso raciocínio. Mas vamos pensar assim, de uma forma um pouquinho diferente. Como Deus age? Como Deus é? São coisas que, se a gente for pensar mais, a gente não vai saber responder, a gente não vai chegar a uma conclusão, a gente não vai chegar a algo que é certo. Por isso que Deus, como Ele quer se fazer conhecido, Ele quer que a gente saiba quem é Ele se revela. Ele se revela. Então, o que é a revelação divina? É Deus se mostrando como Ele é. Veja, pela nossa razão natural, a gente consegue presumir que Deus existe, ok? Até aí, sem mistério. Mas saber quem Ele é propriamente e como Ele age, Ele precisa vir e se mostrar para nós. Por exemplo, a Santíssima Trindade. A gente conseguiria deduzir, Deus existe, ok? Mas saber que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e essas pessoas estão reunidas nele, só porque Ele revelou. Só porque lá no batismo veio aquela voz, esse é o meu Filho muito amado. Só porque o Espírito Santo, na encarnação na Virgem Maria, veio e disse que se faria ali por obra do Espírito Santo e que Deus teria um filho. Seria filho de Deus. Então, Deus precisou vir ao nosso encontro, Ele precisou se mostrar. Então, o que é que eu quero dizer? Para a gente saber como Deus age, para a gente conhecer mais profundamente a Deus, Ele precisou se mostrar. E como seria aqui a nossa posição diante dessa revelação, diante desse Deus que se mostra? O que é que a gente tem que fazer? Hein? Alguém quer responder? Então, o que é que a gente faz diante de um Deus que se mostra, diante de um Deus que se revela? A gente faz um ato de fé. O que é um ato de fé? O que é a fé? Fundamento daquilo que não se vê. Eita! Tá fraquinho ele. Marcelo falou aqui, ó, o que é a fé? Eu perguntei, Marcelo disse o que está lá em Hebreus 11:1. A fé é o fundamento daquilo que não se vê. Nesse versículo, diz que a fé é um sentimento? Diz? Não. Diz que a fé é uma ideia ou algo que, ai meu Deus, estou arrepiado, olha como eu sou uma pessoa de fé. Ai, como meu coração agora está cheio de alegria, olha como eu tenho fé. Não diz isso. Por quê? Porque a fé, veja, é um ato que diante do que foi revelado, você vai você vai acreditar. Então a fé é isso. Primeiro você faz esse movimento de crer no que Deus revelou. Depois você vai conhecer. O que é a fé
propriamente dita, é uma virtude teologal. É algo que Deus vai dar pra gente. Virtude teologal é isso, algo que só Deus dá pra gente. Então a fé é algo que Deus nos dá. Por quê? Para o conhecimento dele, eu preciso ter fé. Para a intimidade com ele, eu preciso ter fé. Para conhecer como ele age, como ele é, eu preciso ter fé. Então, se a gente, na nossa liberdade, na nossa abertura de coração, se permite ser alcançado por esta fé, por essa graça de Deus, pela fé que Deus dá a gente, então, a gente vai começar a ver as coisas que Deus está revelando. A fé é um fundamento... O que, Marcelo? Daquilo que não se vê. Né? Beleza, você não vê a Deus, você vê a Deus. Beleza, a gente vê Jesus na Eucaristia, mas assim, Deus, ele está presente aqui, nós não estamos vendo ele. Então, a fé é a certeza a respeito do que não se vê. Então, o prêmio da fé, diria Santo Agostinho, é ver aquilo que se crê. Complementando o versículo de Hebreus, né? Então, o prêmio da fé é ver aquilo que se crê. Se num conhecimento normal, sem ser de fé, eu primeiro eu preciso conhecer para acreditar. No conhecimento de Deus é o inverso. Primeiro eu faço esse ato de fé, de crer no que ele disse, na revelação, para depois eu conhecer. Conseguiram entender isso? Então, beleza. Então, nesse primeiro ponto aqui do catecismo, ele vai estar refletindo sobre conhecer e amar a Deus. Por que o homem foi criado? Por que o homem foi criado? O homem existe para conhecer e amar a Deus. E no nosso interior foi colocado esse desejo de Deus mesmo. Então, o que é que a gente pode fazer? Buscar Deus. E para conhecer a Deus, para amar a Deus, a gente precisa acreditar no que ele revelou para a gente. O que foi que ele revelou? Então, é para onde a gente vai agora falar um pouquinho sobre as fontes da revelação divina. Beleza, Deus veio, se revelou os mistérios, revelou como ele age, revelou como ele era. E onde é que eu vou encontrar isso? Você vai encontrar isso na oração, nos sacramentos. Você vai encontrar isso na tradição da igreja, no magistério, na doutrina católica, nos documentos da igreja. O problema é que às vezes a gente não quer estudar, não quer refletir sobre as coisas, fica só no achismo. Aí por isso que a nossa fé ela não é alimentada. Por isso que a gente às vezes fica assim, é só isso, não sei o que, sabe? Fica sem razão de ser, fica sem substância as coisas que a gente acredita, né? Então, eu vou encerrar, estou quase encerrando, né? Então, para o conhecimento de Deus, a gente precisa fazer esse ato de fé. Crer na revelação, crer no que ele disse. E à medida que a gente vai conhecendo, vai caminhando com Deus, todo esse mistério, vê a palavra revelar, revelação, formada por um prefixo, né? Ré e velar. Ré indica, assim, oposição, né? E velar, lembra o quê? Véu. Então, todas as vezes que a gente está caminhando com Deus, tentando conhecer mais a Deus, a gente faz esse ato de fé. Então, o véu que está sobre as coisas misteriosas sai. Então, à medida que a gente vai caminhando, que a gente vai tendo intimidade com Deus, é como se esse véu fosse sendo tirado das coisas que a gente não entende, das coisas que a gente ainda não pode compreender, porque a gente ainda está no comecinho da caminhada. Então, à medida que a nossa intimidade vai crescendo, que a nossa caminhada vai se fortalecendo, Deus vai se mostrando mais para a gente, se mostrando mais, e as coisas vão sendo reveladas, esse véu vai sendo tirado cada vez mais. Veja, quando a gente fala de Deus, não é que a gente não vai conseguir Deus. Quando a gente diz assim, Deus é mistério, a gente não entende. A gente entende a Deus, não é à toa que a gente tem aí o estudo da teologia, o estudo sobre Deus. É que esse mistério é uma fonte inesgotável.
a gente não vai conseguir esgotar tudo. Então, Deus vai se mostrando à medida que a gente vai tendo essa intimidade com Ele, que a gente vai buscando a Ele, porque, em última medida, em última análise, o homem foi feito para isso, para conhecer e amar a Deus. Então, a gente vai se realizando nessa caminhada de busca por Deus. Deus vai se mostrando e a gente vai ficando cada vez mais, assim, próximo de Deus. Então, quem é Deus? Vamos buscar quem é Deus. Vamos ver como Ele se revelou, o que foi que Ele revelou para a gente. E a partir disso, vamos juntos fazer esse ato de fé. Esse ato de confiar. Não só confiar, né? Como eu disse, a fé é uma virtude teologal. De permitir que a graça de Deus venha agir em nós, iluminando a nossa inteligência, nos fazendo caminhar junto com Ele. Amém? Amém. Encerramos por hoje e voltamos segunda-feira. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde.